Salve, salve, galerinha concurseira! Salve, salve, minha galerinha EP! A galerinha mais preparada do Brasil. Galerinha, vamos aí dar continuidade, né, às nossas questões IBFC. E agora a gente vai tratar, a gente vai retomar, não é, mais um bloco de questões sobre Estado de Defesa e Estado de Sítio. Seguindo aquele mesmo esquema que eu já falei para vocês. Ó, eu tenho que saber o quê? Sobre Estado de Defesa e Estado de Sítio. Requisitos. Prazo. Restrições. Pronto. E o procedimento, claro. Acabou-se. Sabendo isso, não tem como você errar, porque as questões são muito parecidas. O que vai mudar é a forma de se perguntar. Mas a ideia é a mesma. É o que a gente vai ver aqui. Beleza? Então, ó. Suave danado. Né? Na tranquilidade. Vamos trabalhar, vamos produzir. Então é o seguinte. Em razão das rigorosas chuvas que assolam dado Estado brasileiro, os serviços públicos foram seriamente comprometidos e a capacidade das estruturas estatais de poder para assegurar a paz social foi sensivelmente, olha aí, afetada. Daí decorrendo uma grave onda de crimes contra a propriedade com acréscimo generalizado da violência. Em razão da gravidade da situação, cogitou-se a possibilidade de ser decretado o estado de defesa ou estado de sítio no estado-alvo. Bem, ele quer ou decretar o estado de defesa ou decretar o estado de sítio. Bora ver no que seria baseado, não é, esse estado de defesa ou esse estado de sítio. Bora lá, deixa eu colocar aqui o marca-texto para a gente trabalhar aqui. Cadê? Aqui. Vamos lá. Razão de rigorosas chuvas. Os serviços foram seriamente comprometidos e a capacidade das estruturas estatais do poder para assegurar a paz social foi sensivelmente afetando, daí decorrendo uma grave onda de crimes contra a propriedade, com um crescimento generalizado da violência. Bora lá. Pessoal, observando, você já estudou, você está filé afiado, você estudou os requisitos do artigo 136, Estado de Defesa, e você estudou os requisitos do artigo 137, inciso 1º e inciso 2º, que é o Estado, não é? É o Estado de sítio. Observando esses dois requisitos, você vai para o 136. Chega lá no 136. Chegou no 136, o 136 diz que os requisitos são, ó, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente estabilidade institucional e o quê? E calamidades de grandes proporções na natureza. Não é isso? Beleza. Aí você foi lá no artigo 137, aí ele tem dois incisos. O inciso primeiro diz comoção grave de repercussão nacional ou ineficácia do Estado de Defesa. Inciso segundo, decretação do estado de guerra ou resposta de agressão armada estrangeira. Ora, você já resolveu. Você já resolveu essa questão. Meus amigos, vocês já resolveram essa questão. Bora lá ver? Vamos lá. À luz dessa narrativa e da sistemática constitucional, é correto afirmar que apenas o estado de defesa poderia ser decretado pelo prazo máximo de 30 dias
prorrogável por igual período, não o estado de sítio, o que seria feito pelo presidente da República com posterior apreciação do Congresso Nacional. Está certa essa questão? Tá. Né? Tá certa essa questão? Tá. E por que está certa essa questão? Simples. Ali eu tenho grave repercussão nacional? Não. Eu tenho declaração de guerra? Não. Então não pode ser estado de sítio, só pode ser estado de defesa. Bora ver as outras. B. Apenas o estado de defesa poderia ser decretado. Mas olha o erro aqui. Ó. Prazo inicial, 60 dias. O prazo inicial é de quanto? De 30. Podendo ser prorrogado por mais 30 e acabou-se. Então, não estando o estado de sítio, já que este tem caráter subsidiário. O estado de sítio tem caráter subsidiário aquele que seria... Não. São dois requisitos. Você tem o requisito do artigo 136 e 137. 137 não seria subsidiário. Tanto o estado de defesa como o estado de sítio poderiam ser decretados. Não, o estado de sítio não, porque os requisitos não determinam o estado de sítio. Tanto o estado de defesa como o estado poderiam ser decretados pelo prazo máximo de 30 dias. Prorrogar por igual período distinguido. Estado de sítio, não. O estado de defesa, sim, prazo de máximo 30, podendo ser por mais 30. Não, mas o estado de sítio pode ser determinado por 30 dias ou, no caso de estado de sítio, não tem prazo. Ó, estado de sítio não tem prazo. Pessoal, preste atenção. Lembre-se que você, no estado de sítio, tem dois incisos. No caso do artigo 137, inciso 1º, não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado de cada vez por prazo superior. Já no inciso 2º, poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou agressão armada estrangeira. Né? Então, no primeiro caso, não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado de cada vez por prazo superior. Eu não entendi isso, não. Simples. Opa, vamos estar aqui. No caso do prazo do estado de sítio é 30. Pode ser prorrogado? Pode, desde que esse prazo não seja superior a 30 dias. Ou seja, pode ser 20? Pode. Pode ser 15? Pode. Só não pode ser 35. Entenderam aí? Então, vejam, quando o dispositivo diz que... Opa! Caramba, velho. Opa! Pronto, vamos lá. Quando o dispositivo diz não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado de cada vez por prazo superior, ele está permitido. Agora, essa permissão é o quê? É nesse sentido. 30, 20, 15, que não pode ser 35. Beleza? Então, tranquilo. Vamos lá responder as demais alternativas. Então, apenas o estado de sítio poderia ser decretado pelo MAS. Não caberia estado de sítio porque não tem requisito para isso. No ano de 2030, ainda sob a vigência da Constituição de 88, deixa eu colocar uma carteira. Um grupo de protestantes contra o governo, insatisfeitos com os rumos da economia do país, ganha corpo e arregimenta milhares de pessoas em isso é importante, em determinada localidade do país. No dia 7 de setembro de 2030, insuflados pelo ambiente de discussões cívicas, integrantes de tal grupo começam a depredar prédios públicos e invade repartições do governo. Eu já vi esse filme, tá?
Mas vamos lá. Não sendo possível o controle da situação pelas forças policiais estaduais. O presidente, convicto de que o quadro representa, e aqui, ó, matou a questão. Já matou a questão. A própria questão, já, ó, o próprio enunciado da questão já deu a resposta. Desde que você saiba os requisitos do Estado de Defesa e os requisitos do Estado de Sítio. Bora lá. O presidente, convicto de que o quadro representa um estado de iminente instabilidade institucional, ocasionando ameaça à ordem pública, pretende instaurar o estado de defesa. Como resposta diante disso, bora lá. Então, estamos falando do estado de defesa, né? Beleza, vamos lá. O decreto que instituiu o estado de defesa poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar o quadro. Não, tem prazo. Qual é o prazo? 30 dias. Né? O prazo é 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30. Cabe ao presidente inicialmente solicitar. Não, ele não solicita, no caso do estado de defesa, ele decreta e esse decreto será submetido, ó, no prazo de até 24 horas ao Congresso Nacional. Na vigência do Estado de Defesa, diversas garantias constitucionais poderão ser flexibilizadas, sendo exemplo disso a possibilidade de incomunicação. Não existe essa possibilidade. O decreto que institui o Estado de Defesa determinará o tempo de sua duração, certo? Especificará as áreas a serem abrangidas, certo? Indicará nos termos e limites de lei as medidas coercitivas a vigorarem, certo? Dentre os quais poderão estar restrições ao direito de reunião. Lembre-se, ó, no estado de defesa, restrição. No estado de sítio, suspensão. Tá? Então, letra D, corretíssimo. 3. Aí, a decretação do estado de defesa, de acordo com o disposto na Constituição Federal, autoriza a adoção das medidas de intervenção das empresas de serviços públicos, incomunicável. Isso aqui já morreu, né? Isso aqui morreu por quê? Não pode nem estado de defesa, nem estado de sítio. Busca e apreensões em domicílios. A obrigação de permanência em localidade determinada. Restrição ao sigilo de comunicação telefônica. Emanuel, qual é o bizu que eu utilizo aí para matar essa questão? Meus amigos, é o seguinte. Como estado de sítio, a medida é mais severa, não é? Porque o estado de sítio, as situações que determinam o estado de sítio, é uma medida mais gravosa. Então, eu vou ter medidas coercitivas mais gravosas. Então, por exemplo, seria uma medida coercitiva mais gravosa. No estado de defesa, eu tenho a restrição do direito de reunião. No estado de sítio, eu tenho a suspensão. Tá? Então, baseado nisso aqui, aí vem o bizu. Baseado nisso aqui, qual seria a medida mais gravosa? Qual seria a medida mais gravosa? A intervenção nas empresas, busca e apreensão em domicílios, obrigação de permanência em localidade determinada ou restrição ao direito. Veja, aqui não há. Apesar que no estado de defesa você tem uma ocupação e uso temporário, ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, tá? Na hipótese de calamidade pública. Então, aqui é intervenção, né? Então, isso aqui é estado de sítio. Isso é medida aplicada no estado de sítio. Busca e apreensão em domicílios.
Cara, a gente estuda aqui. O que nós estudamos? Que a busca e apreensão, artigo 5º, inciso 11, só pode ser mediante... Eita, que a coluna está doendo demais, viu? Mediante autorização judicial durante o dia. A não ser isso, flagrante, né, desastre e prestação de socorro. Então, veja, ele está dizendo que, durante essa medida, eu vou fazer busca e apreensão em domicílio, sem autorização judicial, cara. Então, logicamente, não pode ser estado de defesa. Aqui tem que ser estado de sítio. Obrigação de permanência em localidade determinada. Aqui nada mais é que o quê? Que toque de recolher, compadre. É toque de recolher. Estado de sítio. Então, só nos resta aqui, restrição ao direito de sigilo de comunicação telefônica. 14. Acerca da defesa do Estado das instituições democráticas, assinala a opção correta. E eu troquei a numeração, né? Não era para começar do 11, era para começar do 9, né? Que paramos na outra, na 8. Então, peço perdão a vocês, né? Desconsiderem aí a numeração. Então, seria 9, vamos lá, deixa eu botar aqui, né? Deixa eu fazer uma alteração rápida aqui, que seria 9, 10, não é isso? 11, 12, 13, eu errei aí, desculpa aí, rápido, mas que é 13, 14, 15, 16, 17 e 18 seria a nossa numeração correta, não é? Então, aí vamos voltar para cá. Então, fizemos essa, e agora vamos fazer a 12. Acerca da defesa do Estado das instituições democráticas, assinala a opção correta. O estado de defesa ou sua prorrogação, decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso, que decidirá por maioria absoluta. Certíssima, né? Então, o que vai acontecer? O presidente observou lá que existem requisitos para decretar o estado de defesa, requisitos aqui do artigo 136. O que ele fez? Ele foi e disse, eu vou fazer uma consulta, essa consulta, lembrando, ela é o quê? Obrigatória. Essa consulta é obrigatória. Agora, a quem? É o Conselho de Defesa ou o Conselho de República? Só que a opinião desses caras não vincula o presidente. Tá? Aí o que ele fez? Observou, não, eu vou decretar. Vai lá e decreta. Qual o ato normativo que ele faz isso? Por qual ele faz isso? É pelo decreto. Então você tem vários atos normativos, lembre-se. Você tem atos normativos primários e secundários. Primário é a lei, e você tem atos normativos secundários. Decreto, circular, portaria. Então, o estado de sítio, o estado de defesa, e o estado de sítio, eles são feitos através de decreto. Tá? Decretou, e esse decreto
deve ser submetido ao Congresso Nacional em até 24 horas. Tranquilo? Beleza? Então, letra A, certíssimo. O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de 5 dias contados do seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto durar. O prazo é esse? Não, o prazo é de 10. 5 dias é para que ele faça aquela convocação extraordinária, né? Então, 5 dias é da convocação extraordinária, tá? Então, o Congresso está em recesso, aí ele vai e faz essa convocação extraordinária no prazo de 5 dias, tá? Se ele tiver em recesso. Se ele não tiver, o erro da questão está aí, 10 dias. O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 45, não. A 30 dias, não é isso? Errado também. Cessado o estado de defesa ou estado de sítio, cessarão também seus efeitos, não podendo haver responsabilização pelos ilícitos cometidos por seus... Claro que vai ser responsabilizado. Todo cara que passar dos limites, não é, que a Constituição determina, serão 5 minutos. Na vigência do estado de defesa, poderá ser tomada medida de detenção em edifícios não destinados a acusados ou condenados por crimes comuns. Na vigência do estado de defesa, poderá ser tomada medida de detenção. Preste atenção, né? Nesse caso de medida de detenção, temos o que é que a Constituição nos diz aí sobre a medida de detenção. Vê só. Lembre-se que ele está falando aqui do estado de defesa. A Constituição diz que a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário. Isso aqui diz lá o parágrafo, né? Terceiro, né? Terceiro aí como é que se diz? No artigo 136. Certo, não? Beleza. E qual é o erro aqui da questão? Por que essa questão aí ela estaria errada? Não é? Porque é o seguinte, essa medida aqui de detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados a crimes comuns, ela é aplicada no estado de sítio e não no estado de defesa. Tá? Então, cuidado. Então, o que o estado de sítio diz? Opa, poxa vida. O que o artigo 139 do estado de sítio diz? Que podem ser tomadas as seguintes medidas, entre elas, detenção em edifícios não destinados a acusados ou condenados por crimes comuns. E no estado de defesa, diz que a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias. A minha coluna está doendo demais, por isso que eu estou... Desculpa aí, pessoal. Por isso que eu estou... Não é? De vez em quando eu dou uma paradinha. Seguinte. O que ele está dizendo é o seguinte. No estado de defesa, o cara pode ser preso. Mas essa prisão, pode ser preso, pode ser detido, mas essa prisão em relação a o que motivou o estado de defesa não pode ser superior a 10 dias. Está aqui. Tá? Mas a prisão em edifício não destinados a acusados ou condenados só acontece no estado de sítio, tá? Que é a chamada prisão administrativa. Essa prisão aqui é a prisão comum. Crimes, veja que ele diz,
crimes, a vigência poderá ser tomada medida de detenção em edifício não destinado ao acusado por crimes comuns. Isso aqui é estado de sítio. Agora, você poderá ter prisões ou detenções no estado de defesa? Claro, mas o cara vai para onde? Para local comum. E essa prisão não pode ser superior a 10 dias, salvo quando autorizada pelo juiz, desde que essa prisão esteja relacionada a algum fato do estado de defesa. Não é assim, o cara cometeu um crime de homicídio. Aí ele não pode ficar superior a 10 dias, não? Pode. Mas aqui ele não está falando em relações, está falando de fatos relacionados ao estado de defesa. Bora lá. Consoante preceitua a Constituição Federal, em face da defesa do Estado, assinalar a alternativa correta. O presidente da República pode, sem consulta, decretar o estado de defesa? Não. Já disse que as consultas ela é obrigatória. Os dois órgãos, Conselho de República e Conselho de Defesa Nacional. Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso, que decidirá por maioria absoluta. Certo? Só cuidado aqui, que às vezes a prova coloca maioria relativa. O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de 2 dias, não, dentro de 10 dias. O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 10, não, a 30 dias. Aqui foi tranquilo, né? 14. A respeito do sistema constitucional de crise e da defesa do Estado das instituições democráticas, assinala a alternativa à opção correta. As imunidades de deputados ou senadores serão suspensas. Errado, né? Errado. Para manter, lembre-se que estado de defesa e estado de sítio são situações de exceção, não é? Então, são situações de exceção, ou seja, situações que estão fora do regime democrático. Porque eu tenho que, muitas vezes, determinar a suspensão da reunião, toque de recolher. Então, isso está fora do Estado Democrático de Direito. Então, por isso é chamado Estado de exceção. Então, dentro do Estado Democrático de Direito, permitido pela Constituição Federal, eu poderei tomar certas medidas que restringem ou suspendem liberdades. Só que tem o seguinte, quando se trata, não é, de imunidades parlamentares, não é? Imunidades parlamentares, para que não haja não surja dentro do estado de defesa, dentro do estado de sítio, um ditador, não é? Um ditador. Então, as imunidades parlamentares subsistirão, não é? Durante tanto o estado de defesa como o estado de sítio. Tá certo? Então, as imunidades parlamentares vão continuar. Inclusive, o artigo 140 diz que o Congresso Nacional designará uma comissão composta de 5 membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio. Né? Então, se ligaram aí. Então, para que não surja um ditador, não é? O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas, não é? E as garantias dos seus congressistas não serão suspensas em nenhum momento. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Eita, meu Deus do céu, que tá doendo demais. Vamos lá. No estado de sítio, é constitucional a determinação pelo presidente da República de restrição à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão. É sim, né?
é um caso de uma censura, mais ou menos, aí, né? Porra, censura, mano, é. Porque ele vai dizer, vamos, imagine uma guerra. A imprensa não pode dizer, ó, a tropa de fuzileiros navais foi derrotada. E não tem como voltar e não tem como atacar novamente. Não pode dizer isso. Então, nesse caso, você vai ver você vai ter, não é uma restrição à liberdade, você vai ter um pouco de censura. Então, certíssimo, letra B. No estado de defesa, somente poderá ser decretado após voto. Não, ele é decretado primeiro, não é? O estado de sítio que vai ser decretado depois. O estado de defesa pode ser deflagrado em resposta à agressão estrangeira? Não, isso é estado de sítio. Durante o estado de defesa, a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ultrapassar, 10 dias, eu falei para vocês, não é? 10 dias, salvo, pode ter 15? Pode, desde que é autorizada judicialmente, a não ser isso, negativo. Deixa eu ver quantas questões faltam, 16, 17, 18, faltam várias questões, tem que ir rapidinho aqui, porque a gente está estourando o tempo. A defesa do Estado pode ser entendida como defesa do território nacional, contra eventuais invasões estrangeiras, não. Defesa da soberania, defesa da pátria, não. Nesse sentido, assinala a alternativa correta. Não, mas é aí que ele está dizendo, não é Estado de defesa, é a defesa do Estado, né? Então, é a defesa do Estado como tal, como o Brasil. Desculpe aí. Então, obviamente, esse entendimento aqui, a priori, está errado. Então, a defesa pode ser entendida como a defesa do território nacional? Pode. Defesa da soberania e defesa da pátria. Beleza, tranquilo. Não é Estado de defesa, é defesa do Estado. Certíssimo. As imunidades parlamentares no Estado de defesa subsistirão, podendo ser suspensas. A gente já sabe que não. Elas subsistirão, tanto no Estado de defesa como no Estado de sítio. O Estado de defesa será declarado para preservar ou prontamente estabelecer em local restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçados por grave e iminente instabilidade institucional ou calamidades de grandes proporções na natureza. Certíssimo. É o que está lá no caput do artigo 136. Certíssimo. O controle político na decretação do estado de sítio será imediato, ocorrendo logo após a sua decretação. Não. É? O controle político, não é? Ele será, o controle político no estado de sítio, ele é anterior. Ele é anterior. Por que ele é anterior? Porque primeiro o presidente solicita. Então ele é anterior, não é? Então ele faz o controle político antes da decretação. No Estado de defesa, esse controle político é posterior, porque primeiro o presidente decreta, para depois o Congresso Nacional fazer a apreciação. Então, não será imediato, será anterior. Aí ele diz, logo após a sua decretação, não. Aqui seria o Estado de defesa. No caso da declaração de estado de guerra, o tempo de duração irá contemplar, queria aí 30 dias, né? A guerra demorasse 30 dias, seria muito bom, né? Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, pode demorar 5 dias, né? Se for os Estados Unidos atacando a gente, demora 5 dias, né? No decreto interventivo de estado de sítio, deverá conter o tempo de sua duração, as áreas a serem atingidas e as medidas coercitivas a vigorarem, nos termos e nos limites da lei. No decreto interventivo, não dá para contar o tempo, não, porque estamos falando de estado de sítio. Aqui seria o estado de defesa. Raj Kabir deseja seguir a carreira militar e estuda em curso preparatório com tal objetivo. Dentre as disciplinas exigidas, consta de História das Guerras do Mundo Ocidental. Ao aprofundar o seu conhecimento, verifica que no Brasil, de acordo com a Constituição Federal, havendo declaração de estado de guerra, poderá o presidente da República declarar o quê? Estado de sítio. Vamos logo para a resposta
né? Porque não precisa nem demorar aqui. Em relação à defesa do Estado das instituições democráticas, bem quanto à ordem social, assinala a alternativa correta. O tempo de duração do Estado de defesa não será superior a 30 dias, certo? Podendo ser prorrogado uma vez por igual período, se persistirem razões que justificaram a sua decretação. Certíssimo, letra A. Na vigência do Estado de defesa é permitida a incomunicabilidade do preso? Não, é proibida. As polícias militares vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa, a que pertence, cabe a segurança. Isso aqui deu uma misturada, né? Aqui está errado porque não é a polícia militar responsável pela segurança no presídio e a polícia penal. O ensino religioso de matrícula obrigatória constituirá a disciplina dos horários normais das escolas, né? Obrigatória não, a matrícula é facultativa. Aos maiores de 60 anos é garantida a gratuidade dos transportes urbanos. Não misturou tudo, né? Eu acho que não foi uma questão do IBFC, não é? Não foi uma questão do IBFC. Aqui é a partir de 65. Que essa questão acho que não foi do IBFC. Lembre-se que não tem, infelizmente, não tem 20 questões de IBFC. Quando a gente vai para o Estado de defesa e Estado de sítio, né? Tem poucas questões, então a gente vai completando com outras que sejam parecidas. Só que essa tem nada a ver, né? O que está parecido é a letra A e a letra B. A letra C serve para a gente, porque é segurança pública, mas D é esquece. Mas vamos lá. Última questão. No que diz respeito aos pressupostos do Estado de defesa e do Estado de sítio, assinala a opção correta. A decretação do Estado de defesa e do Estado de sítio pelo Presidente da República exige prévia autorização. Não. Estado de sítio, sim. Prévia autorização. Estado de defesa, não. Congresso Nacional indicará executor a ser nomeado pelo Presidente da República para acompanhar e fiscalizar a execução de medidas referentes ao Estado de defesa e ao Estado de sítio. Já falei para vocês sobre isso, não é? Não é nomeado, não vai ser nomeado a questão de um executor, não é? O que o artigo, eu acho que o artigo 140, eu acho, não lembro ainda, não estou lembrando aqui qual é o artigo que trata, não, artigo 138, perdão, artigo 138, que ele diz: o decreto de estado de sítio, e veja que aqui ele diz, cadê? O Congresso Nacional indicará, sendo pelo presidente, para acompanhar o estado de defesa e estado de sítio. Não é. Ele diz, o artigo 138 diz: o decreto do estado de sítio indicará a sua duração, as normas necessárias, a sua execução, as garantias funcionais que ficaram suspensas, e depois de publicado, o presidente da República designará o executor das medidas. Então vejam que aqui, né, na questão aqui, ele diz quem? Que vai ser o quem? Que vai designar. Cadê? Indicará o Congresso Nacional. Não é o Congresso, é o presidente. Então é errado. O decreto que instituiu o Estado de defesa e o Estado de sítio determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará medidas coercitivas a vigorarem. Eu acabei de dizer isso, né? Então, veja, nem sempre o estado de sítio vai determinar o tempo de sua duração por conta da questão da guerra. Assim como o estado de defesa, o estado de sítio não permite a discricionariedade, mas sim situação extraordinária constitucionalmente regrada. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Eu acho que eu vendo essa situação, o presidente dizendo, eu acho que eu vendo essa situação, vou decretar o estado de defesa. Não. O estado de defesa e o estado de sítio são atos vinculados. Vinculados por quê? Que só podem ser decretados com os requisitos, a partir dos requisitos do artigo 136 e 137. Se não tiver esses requisitos do 136 e 137, não pode ser decretado. E, fechando, a decretação do estado de defesa do Estado pelo presidente da República exige prévia autorização. Não exige. Quem exige prévia autorização é o estado de sítio, estado de defesa não.
Então, concluímos aí. Menino, vou dizer para vocês, foi difícil concluir. Minha linha de raciocínio tá afetada aqui. Minha coluna tá doendo pra caramba. Mas é isso aí. Missão dada é missão cumprida, né? Mesmo que a coluna doa, tem que cumprir a missão, não é isso? Então, ó, suave da nave, fé, força e foco na tua aprovação. Valeu!